Olá, estamos de volta aqui mais uma vez na sexta-feira, dia 26 de setembro, para falar de astrologia e cura energética. E a nossa convidada de hoje será a Késia. Késia, que é do signo de Áries. Quem é a Késia? Késia é piauiense e professora há 15 anos no Piauí, em Teresina, e no Maranhão, aqui em Timon. Astróloga focada em astrologia médica e vibracional, canalizadora da mesa das ativações astrológicas, terapeuta energética há 8 anos, manipula energias de forma assertiva e responsável, lê e interpreta vários oráculos, apaixonada por mesas radiônicas e entusiasta do bem-estar integral. É isso, Késia? É isso mesmo. Késia, esse é um assunto que nos chama muita atenção. Muito, não só da gente, como de muita gente. Não só da gente, que eu digo aqui do Audicast, né? Então, a astrologia, a cura energética e a questão também da mesa que você falou, radiônica. Então, o Audicast, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo nosso, é um canal midiático, trata de assuntos de utilidade pública e nada melhor do que a gente falar também de astrologia e de cura energética. Na astrologia ocidental, temos 12 signos dos zodíacos. São Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário. Não, nem Sagitário, é Sagitário. Geralmente as pessoas falam Sagitário, mas é Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O que nós do Audicast queremos saber? Me fala sobre decanatos. Como se explica, Áries, do primeiro decanato, do segundo e do terceiro decanato? Bem, é um prazer imenso estar aqui no Audicast, tá? Falando sobre um assunto que eu gosto tanto e que eu atuo, né, nessa área da astrologia e das curas energéticas vibracionais há algum tempo. E falando em astrologia, a gente vai ter vários conhecimentos, vários conceitos, várias métricas, mas os decanatos em si é sobre compreender que o Sol, ele anda 30 graus em cada signo para formar a mandala astrológica 360 graus, certo? Então, em cada signo ele passa 30 graus, que é 30 dias, digamos. Então, a cada 10 dias o Sol vai correndo uma fatia dessa pizza, digamos, né, dentro do círculo que é a mandala astrológica. Então, o primeiro decanato, ele vai ter uma influência maior do signo anterior. Por quê? Porque é uma fase de transição do signo anterior para esse vigente. O segundo decanato, né, e geralmente ele tem uma regência, tá, que é o planeta regente do primeiro signo do elemento. Então, em Áries, o primeiro decanato é regido por Marte, que é o regente do signo de Áries. O primeiro? Isso, o primeiro decanato. O segundo decanato de Áries, ele é regido pelo Sol, que é o planeta regente do signo de Leão, que é o segundo signo de fogo. E o terceiro decanato é regido por Júpiter, então, que é o regente de Sagitário, o terceiro signo de fogo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ariano marciano, um ariano solar e um ariano jupiteriano. O do primeiro decanato, ele é mais
bravo, mais ígneo, mais guerreiro, né? Mais raiz, digamos. O do segundo decanato ele é mais autocentrado, solar, magnético, tá? Ele traz mais estruturação, ele é mais vaidoso, ele é mais egocêntrico. Já o do terceiro decanato, né, ele é mais voltado para questões coletivas, sociais, né, jupiteriano. Quem sabe arianos mais voltados para a fé, para viagens, para conhecimentos profundos. Então os decanatos eles se dão mais ou menos dessa forma. Que maravilha! Os signos, mesmo sendo em decanatos diferentes, dispõem de comportamentos ou energias diferentes? E isso é válido para todos os signos? Isso é válido para todos os signos. Me explica, porque assim, como por exemplo, o Áries tem o primeiro, o segundo e o terceiro decanato. Digamos, Câncer também tem o primeiro, o segundo e terceiro. Vai até o terceiro ou tem mais decanatos? Não, são 3 decanatos, porque são 30 graus. 3 de 10, decanatos 10 graus, né? Que é esse recorrido do Sol em cada signo que dura um mês, mais ou menos 30 dias. É como se o Sol passasse 1 grau por dia. Bom. Por que cada signo representa um símbolo? Áries, carneiro. Câncer, caranguejo. Libra, a balança. Sagitário, o arqueiro. Capricórnio, o cabrito. O porquê dessa representação sempre com um animal? Bem, Ou um símbolo. um símbolo. Eles pegam o arquétipo desses animais e associam com as consciências astrológicas. É interessante a gente observar que existem padrões vibracionais, padrões de consciência, e eles se repetem. Digamos, o ariano, regido por Marte, que é mesmo Ogum, que é o mesmo Marte, deus da guerra, né? Então ele vem se desdobrando em culturas, em tempos, esses conceitos. Então, o signo de Áries, ele é representado pelo carneiro, porque o carneiro ele vem trazendo essa jovialidade, né? Esse entusiasmo, a teimosia, né? O touro, ele vem trazendo perspectiva de estabilidade, de terra, de vegetação, e aí a gente vem com esse touro representando a matéria, né? A gente não vê aí o touro dourado, né? Existe uma representação desse touro dourado, que é a representação dessa matéria, do benesse físico material. Então o touro ele vem representado por esse animal representar, né, valores. O signo de Gêmeos, que são os 2 gêmeos, né? O signo de Câncer é o caranguejo, porque o signo de Câncer ele é voltado para o passado. O caranguejo anda assim do passado, né? Caranguejo anda para trás. Anda para trás. E aí o Câncer é um signo que ele, por ser lunar, ele é muito dado a ligações com o passado. Ele sente o passado, ele não lembra do passado, ele sente o passado. Então ele tende sim a ter essa mirada para trás. O Sagitário aí que a gente vai ter o arqueiro, que é o centauro, né? Metade cavalo, metade homem, e vem representando esse Sagitário aí. Ele é tanto muito racional, inteligente, tem um mental incrível, quanto rústico, animal, selvagem. Ele é um híbrido. É híbrido. Capricórnio ele vem aí com a cabra pela persistência. A cabra não sobe as montanhas, né? Não tem aquelas cabras que sobem árvores, né? Então a cabra ela sabe viver em ambientes hostis, e Capricórnio vive em ambiente hostil. E aí a gente vai tendo essas associações com os animais, com essas personalidades. Observar que a astrologia, ao longo da história, ela veio tomando vários posicionamentos. De pronto, ela era utilizada para observar a natureza, as estações da natureza, a agricultura. Em um outro momento para adivinhação, né? Hoje em dia a gente observa muito a astrologia sob o ponto de vista da personalidade, como isso influencia na nossa personalidade. Então, ao longo da história, a astrologia ela tem várias funções,
tá? Para prever, enfim. Inclusive tem a astrologia médica também, né? A astrologia se desdobra. Muito bom. E Kézia, você acredita que apesar de tantas informações, ainda existam pessoas que não sabem o seu signo e que não acreditam que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento? Bem, isso acontece muito porque eu tenho o costume de perguntar o signo das pessoas. E muita gente diz para mim, eu não tenho signo. Cada pessoa carrega um sistema de crenças e tem pessoas que carregam sistemas de crenças que não aceitam a astrologia. Relacionam ela à adivinhação e os adivinhos não entram no reino dos céus, né? Então a astrologia, ela foi deturpada, tá? Em muitas épocas, inclusive aquele modelo astrológico do João Bidu, que era aquela adivinhaçãozinha, sua cor hoje é essa e tal, tudo mais. Aquilo ali houve também, entre aspas, né? Até sério falar isso, mas é verdade. Meio que uma depreciação do que é a astrologia, porque as pessoas resumiram. Ariano é zangado. Sim. Estigmatizava a astrologia. E a astrologia é um estudo finíssimo, é uma observação psíquica do movimento dos astros, né, dos planetas, do movimento celeste, que o homem observa há milhares e milhares e milhares de anos, né? E aí a gente chega nos dias de hoje para dizer, não existe. Não é por aí. Existe uma frase muito interessante que diz que yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Então, acreditando ou não em astrologia, ela sempre está influenciando psiquicamente nós. Muito bom. A astrologia, ela vem mesmo milênios antes de Cristo, não é isso? É um estudo bem antigo. Muitos povos utilizavam, como eu disse, num primeiro momento, para observar essas questões das estações, né? O período de colheita, o período, né? Então, no hemisfério norte, é esse momento do início, tá? Da primavera. Porque não é invertido, a primavera pra gente agora está em setembro, em março no hemisfério norte é primavera, que é esse momento do início de plantar, de colher, enfim, do começo. E aí a astrologia era observada para isso, inclusive esses arquétipos eles levam muito isso, como o signo de Capricórnio, né? Quem é capricorniano? Aquele que nasce no inverno. É por isso que Capricórnio é resistente. Por quê? Porque ele nasceu naquele inverno, né? Então a astrologia nesse primeiro momento era utilizada para observar outras questões. Hoje é que a gente vem, como eu disse, associando a personalidade. Sim. A psicologia, porque existe a astrologia da psicologia, enfim. Kézia, além de astrológica, você também é taróloga, não é isso também? Sim, eu trabalho com vários oráculos, tenho muita facilidade para essa leitura energética vibracional. Inclusive, podemos entender que as mesas radiônicas é um oráculo também. Por quê? Porque é uma percepção de linguagem simbólica. E o oráculo, o tarô, as cartas ciganas, todo tipo de oráculo dos dados, ou da cafeomancia, ou da mão, né? É uma leitura energética, é uma leitura simbólica. Então eu acredito que o oráculo, mais do que poderes supernaturais, é uma sensibilidade para leituras. Bom. E aí eu sou formada em letras, né? Então eu tô muito fazendo. Eu digo que eu sou uma super leitora, porque eu leio muito Você é bem. letrada, bem letrada. Eu leio até o invisível, o simbólico, o energético, né? Então gosto de entender dessa forma, mas tiro cartas sim. Sim. Falando em tarologia, me explica sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Bem, é um tema bem profundo, tá? E a gente pode abordar isso de várias formas. Sim. Mas dentro da perspectiva energética, esotérica, simbólica, todos nós temos o masculino e feminino dentro da gente. O masculino não é referente apenas à mulher e o masculino ao homem. Dentro dessa perspectiva do sagrado masculino e feminino, o feminino é o que tem dentro.
é o que eu sinto, como eu sinto. Será se o meu sentir é de dor, de trauma das minhas ancestrais? É por isso que existe muito essa questão da cura do sagrado feminino, né? Sim. Por quê? Porque é uma cura do dentro, do sentir, dos aspectos femininos. E o masculino é a cura da ação, de como a gente vai para fora, para o mundo. Tem gente que é paralisado, não consegue agir, não consegue colocar um projeto adiante. Aquela pessoa está com o masculino ferido, né? Só que a gente pode observar masculino e feminino dentro da gente, pessoal, e fora, tá? Que é o quê? É sobre, dentro desse entendimento do patriarcado, tá? Ele veio, como é que eu posso dizer, tirando as forças tanto do masculino quanto do feminino, deturpando o sagrado feminino masculino. Por quê? Porque tirou do homem a sensibilidade do choro, a sensibilidade do afeto, e tirou da mulher essa coisa da ação, né? A mulher, ela foi colocada nesse segundo lugar, realmente, essa mulher que não sabe de nada, ela só faz as coisas em casa, né? As triviais. Por muito tempo foi deturpado essa questão do masculino e feminino. É por isso que eu acredito, eu entendo assim, que hoje os homens e as mulheres, eles andam em crise, porque nós estamos em trânsito de se colocar ainda nessa cura do masculino e do feminino, né? Que é sobre os arquétipos do dentro e do fora, do consciente e do inconsciente. O que é o feminino? É o meu inconsciente, meus aspectos lunares femininos de dentro, do meu sentir, de como eu suporto estar dentro de casa, dentro, fazendo, dentro de mim. Será que eu sou uma pessoa que eu consigo ficar em silêncio? Como sou eu só, né? Isso é o feminino, o dentro e o fora, né? Então, tem homens que são femininos e tem mulheres que são masculinas. Como ter esse equilíbrio, equilibrando o consciente e o inconsciente, tá? Não existe nenhum e nenhum outro bom ou sarado ou curado, senão o equilíbrio dos dois. É a gente ver como é que sou eu dentro do meu sentir, das minhas dores, dos meus traumas, das minhas informações sistêmicas, familiares, ancestrais, da minha criança, do que eu senti, né? Todas essas questões que a gente somatiza e guarda, isso é o feminino, né? E esse encorajamento de ação, de manifestação, de explorar espaços, explorar o seu lugar. Muitas vezes a pessoa tem muito talento, ela não consegue se desenvolver profissionalmente. Sim. Por quê? Porque ela está com o masculino dela Fragilizado. É fragilizado, ele não é forte, porque o masculino forte, ele ocupa, ele incomoda e ele diz, esse lugar é meu. Aquela pessoa que chega no lugar e diz, eu sou o vencedor, né? Aquela pessoa tem um masculino bom, porque ela se afirma, ela define o seu espaço. Marca território. Marca território, isso é um masculino saudável, tá? Não em guerra, mas em autoridade, ele tem autoridade, esse aqui é o meu lugar. Tá? E aí vem esse homem que tem uma grande família, né? Essa pessoa que cultiva essa terra. Isso tudo é sobre imagens, né? Energéticas, arquetípicas. Mas é isso, é ocupar, explorar, alcance de intenções. Como você que tem um podcast, né? Colocar esse podcast, colocar para fora, isso são ações masculinas. E se você consegue, é porque o seu masculino, ele é saudável. Quando ele não é saudável, quando o feminino não é saudável, ela é agressiva. E quando o masculino não está saudável, ele tem pesos emocionais. É aquele homem que tem um monte de problema, porque um homem bem colocado no masculino dele, ele tem soluções. E a mulher bem colocada no feminino dela, ela sabe sentir e ela sabe trazer esse equilíbrio do sentir, porque ela tem domínio sobre o que ela sente, né? Então, sobre o que ela é. Sobre o que ela é, e aí vem o arquétipo da mãe, né? Aquela mãe que tem o feminino bem organizado, ela nutre todo mundo emocionalmente e ela sabe conduzir
esse campo emocional coletivo. Esse é um feminino bem aspectado, e não aquela mulher medrosa ou manipuladora, ou que fica falando do marido para o filho. Isso está muito desorganizado, né? É aquela mulher que tem a sabedoria e essa maturidade, essa boa condução emocional, principalmente. E esse homem, uma boa condução social, é um homem virtuoso. Uau, uau, uau! Que maravilha! Quer dizer, me fala da diferença entre a cartomancia e a tarologia. Bem, tarô é um sistema, tá, de 72 cartas, 78 cartas, 22 arcanos maiores, tá, que ele vem falando sobre a consciência do plano superior, e 13 com 13, 26, 52 arcanos menores, tá? Então, 52 com 22 dá 74, né? É isso? É isso? Enfim. Então a gente vai ter esse tarô que é um sistema. E a cartomancia... 78, né? 78. Eu não sei se a conta bateu nos 78, mas enfim, são 78 cartas. Porque vai ter os pajens, sim, né? Sim. Então vão ter mais 4 páginas, então dá 54 com 4 páginas dá 78 mesmo, tá? E a cartomancia, ela vem muito daquele baralho de jogo, aquele baralho dos naipes. Ou seja, pode-se usar a cartomancia com baralho comum. Pode-se utilizar cartomancia com baralho comum, tá? E temos também o baralho cigano, que é um outro sistema. A gente entende esses baralhos como sistemas, tá? E aí a gente vai ter Sibila italiana, tem a Sibila mexicana, tem tarô de Bellini, tem vários oráculos, oráculo da deusa, tem as cartas de Maria Padilha, tem as cartas etc, né, de várias egrégoras. E isso é maravilhoso. E já que você falou de egrégoras, explica aqui para o audiocast o que é exatamente egrégora. Na Bíblia não tem dizendo que aonde tiver um ou mais em meu nome ali também estarei. Sim, tem uma passagem nesse sentido. Tem. Então, isso é uma egrégora. É quando as pessoas se juntam psiquicamente, energeticamente, com finalidades específicas. Então, existe a egrégora de Jesus Cristo, existe a egrégora da Igreja Católica, que eles, né, muito forte a egrégora da Igreja Católica, porque os católicos não rezam o texto direto. Sim, tem os santos também, tem os santos. Tem a egrégora do povo judeu, tem a egrégora dos árabes, muçulmanos, né? Então, existem várias egrégoras que são vários bolsões psíquicos, tá? Inteligências, igual tem a egrégora de Aruanda, né? Da Umbanda, que tem a Uruanda. Então, toda religião, ela tem a sua egrégora, tá? Que é esse conjunto psíquico, mental, espiritual das pessoas que fazem parte. Existe, inclusive, egrégoras políticas, né? Se você está num ambiente político, você vive aquela energia, aquela consciência, né? Você vê que aquilo ali interfere na sua personalidade. Às vezes, né, eu começo a me espelhar naquelas pessoas. Por quê? Porque a gente está energeticamente envolta naquela egrégora. É como se você idolatrasse um símbolo. Não é idolatrar, é fazer parte. Igual, digamos que você nasceu em Belo Horizonte, então você é mineira. Os mineiros, eles têm determinada forma culturais, de falar, de comer, né? Se você nasceu no Pará, você vai ter determinados costumes. Então, egrégora é como se fosse culturas, mas dentro de uma perspectiva energética espiritual. É quando várias pessoas se unem e aquela energia psíquica se forma um bolsão energético, e aquilo ali tem poder, porque todo mundo que reza se conecta com qualquer ser, com os extraterrestres, com o santo, com os arcanjos, com os orixás, tudo que você se conecta vai dar certo. Por quê? Porque você vai se conectar com aquele bolsão energético, com aquela consciência que é a egrégora. E a astrologia é uma egrégora também, tá?
Quem já leu Caibalion, né? Assim como na terra, no céu. Da mesma forma que as pessoas se juntam em grupo para trabalhar determinadas coisas, lá vocês também estão em grupo. A gente pode entender isso como família de alma. Família de alma. Eu tenho um ponto de vista. Pode ser que tenham outros pontos de vista, mas quando a pessoa faz a passagem para o plano espiritual, você é amparado pela sua egrégora. Se você é católico, quando a pessoa morre, faz o quê? Não reza? Não faz a missa de 7 dias? Não faz todo aquele protocolo? Sim. Porque a sua egrégora que está ali amparando aquela alma, aquele espírito. Todo um ritual. Se você for evangélico, a sua egrégora vai fazer essa passagem. Os espíritas, os umbandistas, os indianos, né, os hindus, enfim, a sua egrégora toma conta de você. Por quê? Porque nós somos, assim como na terra, no céu. A gente tem um correspondente no céu. Cadê o seu correspondente do céu? Eu como católica... Você é católica, a sua egrégora é da Igreja Católica. Então, você, nesse lugar astral, possivelmente você vai entrar em contato com os santos, com essa consciência do Cristo, com a consciência, entendeu, de São João, de Nossa Senhora, né? É isso. Eu creio. Para quem é que você ora? Você ora para quem? Quem é que protege a sua casa? É um Exu? Quem é que protege a sua casa? É um anjo, Arcanjo Miguel? É São Jorge? Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Quem é que protege a sua casa? Essa é a sua egrégora. É para quem você ora, para quem você se dedica. E existem várias egrégoras e tem umas mais fortes que as outras, tá? Como eu disse, a Igreja Católica tem uma egrégora fortíssima. Por quê? Muitas pessoas ao redor do mundo, todo dia, toda hora bate meu dia, o povo tá rezando, mais de 18 horas tem missa, né? Então tudo isso é força espiritual psíquica, é um canal. Muito bem. E arquétipo? O que é o arquétipo? Arquétipos são modelos, são símbolos. O Jung trouxe essa perspectiva dos arquétipos, né? Então, arquétipos são modelos. Em astrologia, a gente trabalha com arquétipos, modelos psíquicos. Então, Áries, ele tem um arquétipo, né? Ígneo, veloz, leão, ele é vaidoso, ele é magnético, né? Quando a gente pode utilizar, existe arquétipo de animal, existe arquétipo de deuses, existe arquétipos dos planetas, de qualquer coisa. São as energias. São as energias. Amados, sempre que a gente trabalha psiquicamente, isso qualquer pessoa, até que não trabalha com espiritualidade faz isso, né? Quando você se conecta psiquicamente a um símbolo, você cria uma realidade, porque aquele símbolo é carregado de simbologia, entendeu? Então, um arquétipo é um símbolo. O que ele é e o que ele significa. Ele pode significar várias coisas. Isso é um arquétipo. E aí eu posso trabalhar com arquétipo. Digamos, eu quero muito um novo emprego. Eu estou vislumbrando um emprego. E aí eu disse, eu vou trabalhar com o arquétipo da chave, porque a chave abre portas, tá? A Anitta tem a chave, ela trabalha com essa coisa da chave. E aí a Anitta tem tanta facilidade de abrir, que ela abria tantas portas, que ela disse, não gente, eu preciso parar. E aí ela fez raízes, as raízes de uma árvore, certo? Ela fez tipo uma árvore com raízes. Para quê? Para ela consolidar. Então a gente trabalha com arquétipo, com símbolos, né? A pessoa que é católica, eu vou proteger minha casa, eu vou botar aqui uma Nossa Senhora bem grandona na minha casa, um Cristo, né? Eu morava no bairro que tinha uma casa que tinha um Cristo Redentor, né? Ela pega aquele arquétipo do Cristo e traz para dentro da casa dela aquela força, aquela consciência, aquele poder. Isso é arquétipo, existe o arquétipo das deusas. Eu quero ficar bonita. Eu vou ancorar Oxum, Vênus, Afrodite, né? As deusas. Eu tô precisando finalizar um relacionamento. Qual é a deusa? É a Afrodite? Não, porque a Afrodite agora que ela tá seduzindo, gente. Se eu quero romper um relacionamento, eu vou pegar a deusa Kali.
Hecate, Lilith, que são essas deusas que cortam, que é justamente esse encorajamento. E aí, qual é o grande lance? O grande lance não é dizer eu sou desse arquétipo, eu sou desse outro arquétipo. É a gente se livrar de todos eles e ter consciência de que eu posso utilizá-los sempre e não me sentir presa a eles. Porque geralmente nós estamos presos em arquétipos, a modelos, igual dos signos, né? Eu estava dizendo para a Aldeneide, né, que eu sou uma ariana mansa e calma, porque eu não quero carregar o arquétipo do ariano ser agressivo e zangado, só porque eu tenho, né? Então eu estou ancorando o arquétipo da Oxum, digamos que ela traz as águas calmas, eu quero ser calma e doce, né? E aí a gente vai ancorando arquétipos que são consciências, virtudes, tá? Eu agora nesse momento estou precisando da sabedoria, nesse momento eu estou precisando de ser rigorosa, né, com os meus filhos estão rebeldes, eu preciso ser mais amorosa, né? Então você vai ativando arquétipos. Bom demais, bom demais. Kézia, com relação às cartas, tem algumas que me causa curiosidade para o Outcast. Carta da Torre. O que quer dizer? O que é a Carta da Torre? O que é a Carta do Mundo? O que diz o Enforcado? O que diz a Imperatriz? E a Rainha de Paus? Bem, o tarô, a gente pode entender que é uma egrégora simbólica poderosíssima também, que carrega esses arquétipos. Os arquétipos dos arcanos superiores, que são esses aí, o enforcado, o mundo, a torre, a imperatriz e a rainha de paus. E a raiz de paus, né? Então a gente vai ter esses arquétipos. O que é que significa a torre? A torre, né? A torre é quando algo se... A torre, ela vem tratando de situações dentro. Então, essa torre pode ser uma empresa, ela pode ser algo bem estruturado, bem dentro. Mas a torre também, se observa naquele tarô de Marcélia, né? Ela tem um monte de gente caindo da torre. Então, a torre, ela vem tratando de situações já insustentáveis. Chegou já ao topo. E naquele topo, tudo caiu. E aí, ela vem trazendo um ensinamento. Porque na torre, se tiver a imagem da torre, né, observa que tem gente que cai com a cara para o chão e tem gente que cai lúcido, né? Então, observar que a queda, ela já está acontecendo, né? Que a finalização, é o esgotamento dos ciclos. Isso aqui já deu, já extrapolou. Isso são os ciclos da nossa vida, seja uma relação, seja um emprego, seja uma situação. Então, você vai finalizar. Isso vai ser consciente ou inconsciente, e aí vem essa escolha, tá? O enforcado, ele traz muito essa situação de você se colocar muitas vezes em um passo para trás. Ele está enforcado, mas ele não está sofrendo. Ele está enforcado, mas em outras... essa carta também tem o nome do pendurado. Do pendurado, tá? isso. Do pendurado, né? Ele tá ali a conta da sua escolha. Às vezes você volta uma casa atrás na consciência, né? Você fica ali pendurada para viver uma experiência, um aprendizado, né? Pode ser uma situação de dificuldade também, pode trazer vários pontos de vista. A carta do mundo é a conquista. Ela vem trabalhando nessa carta, né? A terra, o fogo, o ar, a água. Então ela vem trazendo os arquétipos da completude, selado, pronto, o mundo, que é quando vem perspectiva de conquista, amplitude, né? Então o mundo, ele vem como essa conquista, tá? Como completar um ciclo que na verdade é o ciclo do mago. O mago não começa o baralhozinho com umas coisinhas em cima da mesazinha dele, né? E aí ele vem na jornada ali do mago, PPP, papapá, passando por todos esses aprendizados, porque o tarô, ele pode ter esse entendimento das trilhas, tá? Que é a jornada do louco, é a jornada do mago, a jornada do herói, tem essas histórias, tá? Então, quando a gente chega no mundo, é quando você já pegou todas as suas virtudes ali no meio do caminho e tu já chegou, pronto, tu já tem tudo aqui, você conquistou. Então você tá completo. Uhum.
Passou por N experiências. Passou por N experiências e você alcançou o mundo, que é essa totalidade, tá? E aí a gente vem com a Imperatriz. A Imperatriz é a gata do sagrado feminino. Ela é esposa do imperador. E o imperador, um masculino muito bem colocado, ele está ali em cima de um quadrado, que é a estabilidade, que é a segurança financeira, o poder. E ela é a esposa desse imperador, é a imperatriz, né? Ela é a consorte desse homem. Então ela é sábia, ela é perspicaz, ela sabe lidar com as emoções do entorno dela, ela é um ponto de estabilidade, de sabedoria, de autoridade. Ela é a rainha, ela é a imperatriz. Então acontece alguma coisa, ela não vai se desequilibrar, porque ela é a imperatriz. Então é um arquétipo de uma mulher muito bem colocada, serena, que tem autoridade. Ela não é autoritária, ela tem a autoridade dela, né? E ela é a grande mãe dos filhos do imperador. É essa consorte, é essa mulher sexual, tá? Dentro do bar. A imperatriz não, é essa mulher que veio para parir, para gestar. E esse parir não é somente filhos. Ela vem, né, auxiliando esse imperador nas ideias dele, manifestando, né, parindo a energia desse homem, porque a energia do masculino, sem o feminino, ele não consegue manifestar. Quem é que manifesta a energia do masculino? A mulher. A mulher. Então, é por isso que a gente tem que observar, gente, nesse mundo de tanta deturpação dos relacionamentos, das relações, o quanto é importante a gente honrar o relacionamento equilibrado do masculino e do feminino. Quando esse homem está bem colocado, quando existe uma saúde dentro da relação, essa relação prospera. Por quê? Porque esse homem confia nessa mulher, que ela vai parir os planos e os projetos dele. E ela confia nele, que ele vai prover situações para ela parir esses projetos. É ele que vai atrás das coisas para ela fazer, né? Se a gente for ver, é o homem que traz os proventos para a mulher fazer a comida dentro de casa, é ele que traz a caça, as frutas, enfim, Sim. Né? Então é isso, o imperador é o provedor e a imperatriz faz acontecer. É esse sagrado feminino, é essa mulher poderosíssima, bem colocada, bem aspectada, porque o yang dela é bem aspectado também. E a diferença dela para a rainha de paus? A rainha de paus, né, a gente vê aí esse fogo feminino. O que é uma rainha? A rainha, ela é o ápice dessa consciência ígnea. Paus está relacionado com o elemento fogo, então ela é uma rainha guerreira, assertiva, criativa, ativa, né? Ela não é uma rainha passiva, ela é uma rainha ativa. Ela é uma grande mulher, ela é uma empresária, ela é uma mulher que conquista os sonhos dela, ocupa esse espaço que a gente estava falando. Ela tem um yang bem colocado, tá? Porque essa rainha de fogo, ela ocupa o espaço dela. Ela pode estar associada ao signo de Áries também, que é esse fogo bem primordial, rústico. Então, essa rainha, em mau aspecto, ela pode ser autoritária, guerreira, tá? Em bom aspecto, ela é bem ativa e ela consegue lidar, dar conta com várias coisas. Ela é rápida, ela é assertiva. Essa é uma rainha de copas, de paus, que é a rainha de fogo, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Explicações perfeitas, bem aprofundadas, assim que o Audicast gosta. No papo do Audicast, Kézia, falamos sobre curiosidades, mitos e verdade. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é o mapa astral em uma frase? É a fotografia do céu no momento que você nasceu. Ele é um mapa da sua existência, do seu nascimento. Me explica. Eu nunca fiz um mapa astral. Tamanha a minha curiosidade para saber qual seria o meu mapa astral. Bem, o mapa astral, ele é feito a partir do horário do seu nascimento. Então, a partir do horário do nascimento, a partir da perspectiva do planeta Terra, a gente tira uma foto do céu, tá? E aí a gente vai ter os planetas.
9 planetas, porque nós trabalhamos arquetipicamente com 9 planetas, que é o Sol, o grande doador de luz e consciência. Ele é quem rege todo esse sistema que leva o nome dele, solar, né? E aí a gente vai ter planetas como, que aí a gente vai chamar em astrologia planeta, Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. 9, tá? E então o mapa astral ele vem trazendo a influência, as angulações, como é que eles estavam se relacionando, né? Aonde é que estava esse Sol, onde é que estava esse Mercúrio, e a partir dessa relação entre os planetas a gente faz essa leitura do mapa astral, que é uma leitura energética, pode ser uma leitura de personalidade, e aí tudo depende do astrólogo, da pessoa que vê, porque você pode acessar todo e qualquer tipo de informação no mapa astral. Tem gente que observa o mapa astral sob um determinado ponto de vista, tem gente que é astrólogo mundial, que observa a astrologia dentro da perspectiva política, né? Ele consegue prever situações políticas observando o movimento dos astros. Tem gente que relacionamentos, existe uma coisa que se chama sinastria, né? Então o mapa astral, como diz, ele é um mapa, ele é um direcionamento. Por quê? Porque ele tem os códigos da hora que você nasceu. Então a partir desses códigos a gente vê como é que funciona melhor a influência que você teve no momento do nascimento. Meus amores, em esoterismo a gente entende que na hora que você nasce, respira, printou, tirou uma foto, né? Que é o print do nosso nascimento no nosso registro acástico, que é onde a gente guarda nossas informações dessa vida, de vidas passadas, de toda a nossa vida, tá? Então o mapa astral é esse print do momento que você nasceu, tá? Que é essa influência que você recebeu, energética, psíquica, porque em astrologia os planetas eles são consciências, como essa consciência influenciou essa alma. Qual a diferença entre Sol, Lua e Ascendente? Bem, cada planeta não é uma consciência. Sim. O Sol ele vem trazendo essa consciência da vitalidade, da energia, da expressão do seu magnetismo pessoal. Meus amores, a gente tem que entender que cada pessoa tem um nível de energia. Tem gente que tem pouca energia, tem gente que tem muita energia. As pessoas solares, elas são brilhosas, elas são magnéticas, elas começam e terminam os projetos dela. Não tem gente que começa um monte de coisa e não termina. Ela não tem energia suficiente para terminar. Ela fica pelo meio do caminho, né? Então as pessoas solares, quem é regido pelo Sol, quando a gente se conecta com a energia do Sol, a gente fica magnético. Inclusive, vi essa semana no Instagram que a Lana Del Rey era uma mulher muito lunar e ela começou a ativar o arquétipo do signo de Leão, que é essa coisa solar, para ela ficar mais bonita, mais magnética, mais radiante, né? Então utiliza esse arquétipo solar do brilho, sim, da beleza, tá? Das pessoas. Às vezes você nem é bonita o suficiente, mas você tem uma coisa. Isso é solar. A lua são os nossos aspectos inconscientes emocionais herdados da nossa linhagem feminina, essa coisa do sentir. E aí a lua tem aspectos kármicos, porque ela traz memórias dessa vida, de vidas passadas, que na verdade é a memória da forma como a gente sente. Você já reparou que você sente igual a sua mãe, a forma de sentir? Às vezes a sua mãe tem um determinado medo e tu sente aquele mesmo medo e você se pergunta por que eu sinto desse jeito, né? Às vezes é herdado e a lua traz essa informação. Sim. Qual outro planeta? O ascendente. O ascendente. O ascendente ele vem a partir do horário do seu nascimento, que é em que grau o Sol estava no momento que você nasceu. Uma pessoa que nasceu 6 horas da manhã, entende-se que o Sol estava aqui, né, no nascendo. Então, você é Áries com ascendente em Áries, digamos, né? Então, à medida que ele vem trazendo assim, a angulação, ele vai mudando, que é de 2 em 2 horas. Uma pessoa que nasce... Um ariano que nasce 6 horas, ele tem ascendente em Áries. O ariano que nasce 8 horas da manhã, ele tem ascendente em Touro. O ariano que nasce 10, ele tem ascendente em Gêmeos,
que nasce 12, câncer, e assim ele vai transitando. Isso vai depender também não somente do horário, mas do local onde você está no planeta Terra, né? Sim, Você está sim. no hemisfério norte, enfim, isso vai sofrer variações, mas o ascendente é isso, e ele vem falando sobre a personalidade. Então os signos de fato definem a personalidade. Eles vêm ilustrando. Quem define a personalidade é você, porque a personalidade, né? Tanto que tem pessoas que têm várias personalidades. Sim. Né? Então, o mapa astral ele vai dizer se você tem facilidade para ter uma personalidade mais rígida ou uma personalidade mais maleável. Sim, você mesmo disse que é uma ariana que se trabalha muito para não ficar nesse estereótipo de dizerem que o ariano ele é zangado, né? E o meu ascendente é virgem, que é um signo racional, tranquilo, aperfeiçoador. É organizado. O que é o Mercúrio retrógrado? O Mercúrio retrógrado. O Mercúrio é um planeta que ele vem trazendo de comunicações, trocas, transportes, e-mails, passar cartão de crédito, internet, tudo isso é dos domínios de Mercúrio. Sim. Porque vendas, situação com advogado, blogueira, né, escritor, tudo isso é mercuriano, é a comunicação, é a troca, é a forma como você conduz, inclusive troca de dinheiro, né, troca de valores. Isso aqui é uma situação mercuriana, a gente está fazendo uma troca, então, né? Então, os planetas eles estão retrógrados quando, a partir desse ponto de vista que a gente tá, é tipo assim, tal hora a gente não deu conta do Mercúrio. Cadê o Mercúrio no céu, né? E ele tá a partir do planeta Terra em uma outra rota e a gente entende isso como se ele estivesse dando uma volta para trás, né? Que na verdade ele está numa situação dentro da perspectiva astrológica de revisão. Como assim, Kézia? Como revisão assim? Retrógrado. Vários planetas ficam retrógrados ao longo do ano. Mas, em se tratando de Mercúrio, digamos que você estava trabalhando, tem um projeto, eu trabalhei nesse projeto muito rapidamente, mas eu consegui cumprir. Digamos que você estava fazendo ali um trabalho acadêmico, né, de mestrado. Eu entreguei para a professora, aí ela vai fazer o quê? Retrógrado, ela vai revisar e ela vai dizer isso está errado, isso está errado, isso está errado. Refine, revise, corrija. O Mercúrio retrógrado é isso. Então ela vem situações do passado para você resolver, como um boleto que tu esqueceu de pagar e a pessoa liga, senhora, boleto X retrógrado veio uma situação lá do passado te importunar aqui, e isso vem na sua consciência. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer isso? Mental. Quando é Vênus retrógrado, você vai se lembrar de situações mal resolvidas no passado, seja com cônjuge, com relacionamentos, troca de dinheiro, enfim, vai lá naquele passado para ressignificar, refinar. Porque tem situações na vida que a gente sai atropelando, principalmente a gente que tem essa vida moderna, a gente vive e às vezes nem dá conta. E aí deixa mesmo para trás, né? E aí vem esses Mercúrios retrógrados dizer que tem ciclos que a gente não fechou direitinho. Exato, aí tem que fechar o ciclo. Tem que fechar os ciclos, tem que refinar, faça direitinho, né? Por que todo mundo fala de lua cheia? A lua cheia, né? Vamos entender um pouco, tá? A lua nova é quando o sol e a lua estão juntinhos. Quando a gente tem lua nova, a gente tem o início de uma lunação, tá? É quando o sol e a lua estão no mesmo signo. A gente teve há pouco aí a lua nova em Virgem, né? Sim. O sol se encontrou com a lua no mesmo ângulo ali e tal, naquele signo. Essa influência durou por 28 dias. Isso foi agora, não foi? Foi agora. As luas novas, elas são um momento de gestação psíquica, gestação de intenções, planos, porque a lua ela não influencia no sistema feminino, no nosso ciclo feminino. Sim. Então, ela influencia na energia criativa, e na energia psíquica emocional, que são as águas. Ela não interfere na maré também. Sim. Então, isso influencia tanto na nossa energia criativa quanto na nossa energia psíquica emocional.
Quando eu estou na lua nova, eu estou plantando sementes. O que você fez na sua lua nova vai refletir na lua cheia, que é quando a lua vem lá para o outro signo oposto e o sol está aqui, ó, iluminando ela, dizendo: olha a lua inconsciente. Está acontecendo isso. Quando essa lua está bem aspectada, ela vai dizer: uau, o meu projeto está dando certo. As pessoas estão vendo ele e está positivo. E quando está mal aspectado, isso vai reverberar em exacerbação emocional, sabe? Quando a pessoa fica aflita, briga, inflamada emocionalmente, né? Então traz isso. Por que que em perspectiva de cura energética, magia, manipulação energética é importante a lua cheia? Porque ali é onde vem para a superfície as minhas sombras, eu consigo ver tudo. Então, aquelas coisas que estavam escondidas, ela vem nesse momento. Quando a gente não tem consciência, a gente fica nessa aflição emocional. Quando a gente tem consciência, as coisas é desse jeito, pois eu vou pegar aqui você e vou o quê? Integrar minha sombra, eu vou fazer uma cura, uma harmonização, eu vou pegar o meu desafio, o que não deu certo, e vou reparar. E aí eu vou reparar isso quando ela minguar. Porque quando mingua, se não deu certo as coisas da lua cheia, gente, sim, eu vou dizer: não, gente, esse projeto aqui deu tudo errado, vamos borrar esse papel aqui. E aí na lua minguante a gente tem essa oportunidade de liberar emocionalmente, psiquicamente. As mulheres que não têm conexão com o ciclo menstrual dela, elas não percebem situações, ciclos emocionais de relacionamento do que ela sente que ela tem que liberar, porque ela fica anestesiada. A menstruação, ela vem como um sintoma emocional. Quando a gente tem questões emocionais no nosso relacionamento, pode ter certeza que no dia que você brigar com o seu marido e isso ferir o seu feminino, a sua menstruação vai dizer para você, porque você vai sentir dores. E por que eu senti dor? Porque ao longo da minha lunação, 28 dias, né, ali da coisa menstrual, da lunação, eu sofri um abalo emocional. E aquele abalo emocional, ele vai vir aonde? Na menstruação, quando eu minguo, quando eu tô liberando. Então ali é uma liberação emocional. Gente, esse estudo é tão complexo. É incrível. Eu faço o meu estudo das luas. Qual é a lua que a minha, né, que o meu ciclo está descendo? E observar, né, dessa vez ela veio na lua nova de Virgem, que é o meu ascendente. Então, é uma transformação na minha personalidade, que hoje está sendo, porque eu estou começando um novo projeto, entrei num clube de corrida, estou trabalhando o meu corpo, a minha imagem, nessa coisa da saúde, de eu realmente ter que tomar essa iniciativa. Foi isso que aconteceu nessa lunação. Então eu vim, né, meu ciclo desceu para falar para mim que a gente está fazendo uma cura ali naquele signo, naquele momento astrológico e etc. A gente pode fazer todos esses cálculos. E como os eclipses afetam na vida das pessoas? Bem, os eclipses é quando existe o eclipse solar, existe o eclipse lunar. Sim. O eclipse lunar, ele se dá quando a lua está cheia, né? Então a gente vai ter aqui o Sol, a Lua e o planeta Terra no meio, tá? Então o que é o eclipse? É quando essa interação, existe uma sombra, daqui a pouco fecha aquela imagem. E isso é como se houvesse um grande apagão na nossa consciência e as nossas questões psíquicas ocultas que estavam lá naquele lugar, né, elas aparecem para a gente trabalhar. Então é uma situação, além da lua cheia, né, bem amplificada. Os eclipses, dentro da perspectiva astrológica, ele está relacionado aos nodos lunares. E à medida que esses nodos lunares vão mudando, eles vêm trazendo uma perspectiva, né? Mudança de destino. O que é uma mudança de destino? Às vezes você arruma um emprego lá no Rio Grande do Sul, né? Você sai do Nordeste para o Rio Grande do Sul, é uma mudança de destino. Sim. Você se casar é uma mudança de destino, né? Então você comprar um imóvel é uma mudança de destino, né? Então os eclipses, eles vêm trazendo informações profundas suficiente para mover
a nossa vida em direção a mudanças que podem ocasionar mudança de destino. O eclipse lunar, ele vem, né, trabalhando questões lunares, e o solar, ele vem trabalhando questões, né, ele vem eclipsando a consciência. Então ela vem quando a nossa emoção, quando a lua, ela se exacerba ante a consciência solar. Enfim, é uma briga dos astros que, na verdade, eles deixam de se ver. É igual aquela história de você estar numa festa e se eu apagar todas as luzes dessa festa, o que, é que vai acontecer? E as pessoas vão botar os bichos dela para fora. Entendeu o que é um eclipse? Então, às vezes, a gente tampa ali o sol, né? E o que essa lua tá fazendo? Eita, meu inconsciente faz a festa. É isso. Entendi. O que são aspectos trígono, quadratura e oposição? Bem, os aspectos astrológicos é a interação entre os astros. A gente não tem aí 9 planetas? Sim. Digamos, né, que a gente pega aqui um quadro político. A gente junta o Trump, o Lula, o Netanyahu, pega aquele Putin, pega o Bolsonaro, né? Então pega figurões, que são os planetas. Como é que é a relação do Bolsonaro com o Trump? Como é que é a relação do Xi Jinping com o Trump? Como é que é a relação do Putin com o Lula? Enfim, isso são os aspectos, é a relação dos planetas. Trígono é quando eles estão em planetas do mesmo elemento, então eles se dão muito bem com Áries, com o Leão e com o Sagitário. Nossa, a gente é muito parceiro, porque eles estão ali na mesma vibe, na mesma energia do fogo, da ação, da criatividade. Vamos fazer isso, aí os outros vamos, né? E quadratura é quando eles estão no mesmo qualidade. Existem 3 tipos de qualidade: a cardinal, que são o começo das estações, as fixas, que é no meio das estações, e as mutáveis, que é quando as estações estão terminando, tá? Então, existem as cruzes, tá? Vou dizer a cruz cardinal: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Uma quadratura é o conflito existente entre Capricórnio e Libra, um conflito existente entre Câncer e Áries. Sim. Você disse que era casada com um canceriano, né? Então, vocês vivem em quadratura. O que é a quadratura? Ele é sensível emocionalmente e ela é ígnea e agressiva, porque Áries tem esse ímpeto de invadir a pessoa, né? Então, isso entra no pequeno choque, que isso é quadratura, né? Ele é uma água primordial em potência. Ele tem muita emoção e ele age, quem sabe, até instintivamente, emocionalmente. E o ariano age instintivamente de forma ígnea, né? De forma ativa. Então é isso, quadratura. E oposição, né? A oposição de Áries é Libra, a oposição de Gêmeos é Sagitário. Eles são opostos complementares. Isso pode ser positivo, quando estão equilibrados, porque eu completo você, e podemos ter desafio, porque a gente fica se espelhando. Pode ser negativo. Desses, o mais fluido são os trígonos. Qual o signo considerado mais intenso, na tua opinião? Eu acredito que Sagitário seja muito intenso. Sagitário? Sim. Porque observa esses arquétipos. Ele tem um centauro, que é a energia de um cavalo. Observa esse animal, né? E um humano, ele é jupiteriano, que é um planeta que ele vem trazendo perspectiva de ampliar, crescer. O Júpiter é uma grande lupa. Então, os sagitarianos, eles são intensos, eles são megalomaníacos, eles exploram longe, eles veem eles têm o olho da água, eles conseguem ver longe. Então eles são intensos, eles veem longe, eles veem o mundo, eles nasceram assim meio que para liderar. Mal aspectado, eles trazem falta de assertividade. Lembrando que Sagitário, ele tem uma flechinha
Sim. Toda essa energia dele, ele tem que apontar num único lugar, porque ele vai dar um único tiro, ele só tem um único tiro, né? Então, o que os Tem que ser sagitarianos certeiro. não sabem, que eles só têm uma flecha, e aí às vezes eles têm vários relacionamentos, eles têm vários empregos, eles têm várias coisas, porque eles são meio megalomaníacos, né? Sim, sim. Então, eles têm que entender que a assertividade deles está quando eles pegam a flechinha deles e miram só num lugar que vai dar certo. Kézia, e o mais equilibrado, na tua opinião? É Libra. Dizem Libra? que é Libra. Realmente, Ele vem trazendo o A arquétipo balança. da balança. Mas assim, Libra é um signo de ar venusiano. Ele está o tempo todo preocupado em mediar. sim. Então ele media o pai com a mãe, ele media as pessoas, então ele está o tempo todo mediando. Então o equilíbrio dele às vezes nem é dentro dele. É a tentativa dele, ele ver as coisas harmônicas. Se eu vejo você brigando com outra pessoa, eu vou, nossa, vamos conciliar. Por quê? Porque ele quer ver as coisas estéticas, harmônicas. E ele busca isso, ele trabalha em torno disso. E isso vem como harmonia estética. Eles gostam do belo, da imagem. Né? A gente tira aqui o nosso amigo, que ele trabalha com imagem. Sim, né? sim. Por quê? Porque ele gosta da estética, da beleza, da manipulação disso. Sim. E qual o mais difícil de lidar? Dizem que é Áries. Chegou na gente. Chegou na gente. Por que Áries pode ser desafiador? É desafiador. Porque o Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele vem com toda a verdade dele. E ele não se corrompe. Então, se você quer negociar o meu inegociável, a gente não vai se entender. Não e vai é por negociar. isso que as pessoas entendem que ele é desafiador. Mas, na verdade, ele é um herói de si mesmo. Porque ele é o único que vive genuinamente a verdade dele. O pecado de ter se corrompido, ele não vai carregar. Daquela pessoa diz, poxa, eu doei minha vida por aquela pessoa, eu perdi anos da minha vida. É difícil o ariano contar essa história para você, que ele perdeu anos da vida dele. Ele não vai perder anos da vida dele, porque ele vai viver a vida dele. Exatamente. É isso. Isso é uma virtude, Muito mas é o assertivo. desafio dele. Muito assertivo. A astrologia, ela é ciência ou uma linguagem simbólica? Ela é uma linguagem simbólica, mas há quem a estude cientificamente também. Né? Mas ela é uma linguagem simbólica, sim. É uma linguagem simbólica? É uma linguagem simbólica. Qual é o papel de Saturno no mapa? Uau! Saturno. Tem uma história de retorno de Saturno, você já ouviu falar? Sim. Retorno de Saturno. Saturno é um planeta que ele vem trazendo a tradição, a ancestralidade, a energia do avô, nem é do pai, é do avô, né? Aí às vezes a gente diz, o meu avô era rigoroso, né? Ele levava aquilo ali no pulso, Saturno. Gente, por que que muitas pessoas têm crise com esse tal de retorno de Saturno, que é quando dá 27, 28, até 30 anos esse retorno? Porque Saturno cobra. Então, se você passou o seu ciclo inteiro, fez 28 anos, não me formei, não me casei, não tenho um carro, não tenho minha casa, que são suas cobranças internas do que eu entendo que é um sucesso ou que eu deveria alcançar. Tem gente que acha que é ter uma família, tem gente que acha que é ter aquele emprego lá, tem gente que acha que é chegar num determinado espaço, né? Então, o Saturno é que cobra o que foi que tu fez em 28 anos. Você não se formou, você não... né? Então, ele vem cobrando. Quem é que é regido por Saturno? Capricornianos. Rigorosos. Eles dizem não. Tá? Por quê? Porque para você alcançar o topo da montanha, você tem que se livrar dos pesos, então eles são autocentrados. Saturno vem com a cobrança, com o rigor, é aquela pessoa que você fez tudo e ele vê, é o fiscal, é o auditor. É o auditor. Ele vai ver minuciosamente, vai dizer isso passa, isso não passa, o mal feito não passa. Que aí vem a casa dos três porquinhos.
Qual foi a casa que ficou em pé? Aquela que foi feita em bases, Em bases sólidas. Saturno vem isso. Porque se você não tiver suas bases sólidas, ele vai fazer igual os três porquinhos, ele vai destruir. E essa é a grande crise dos 28, 27 anos que as pessoas têm, que é essa cobrança de Saturno. Quem cumpriu o Saturno direitinho não tem essa crise, tá? Se você cumpriu a sua meta, o seu propósito, tá tudo ok. Ruim é quem não cumpre, que vai viver o quê? Com aquela cobrança interna. Eu não fui suficiente, que aí traz essa sensação que eu não sou suficiente, um meio de fracasso mesmo, tá? Sim. Quem sabe até uma depressão aí. Capricornianos mal aspectados, eles podem ser depressivos. Saturno, ele é rigoroso, ele não é nada romântico, ele traz a realidade nua e crua, ele traz perspectiva da dificuldade, a vida é difícil mesmo. Uma mãe saturniana é aquela que diz: você pensa que a vida é fácil, tem que estudar muito, porque para você tem que ralar para você chegar lá naquele lugar, você tem que fazer esforço. Então, essa pessoa que está o tempo todo dizendo: faça isso, né? Cuidando de você dessa forma rigorosa, né? Isso é situação saturniana. Quem são as mulheres saturnianas? As workaholics. Mulheres workaholics, elas carregam um Saturno forte, tá? Elas estão focadas não na família, né? A mulher lunar, ela está preocupada com os filhos, com o marido, com a alimentação ali. A venusiana, ela é sensual, ela está preocupada em seduzir, em conquistar. A mulher saturniana não, ela quer, é a girl boss. Ela não é a mulher troféu. A mulher troféu é a venusiana, quem sabe? A lunar, tá? Não a saturniana, ela é a líder, ela é quem... E como a astrologia pode ajudar no trabalho e no amor? De várias formas. Porque a astrologia, ela é uma observação dos ciclos. Então, no meu trabalho, eu posso observar astrologicamente desde o ponto de vista das relações, como que um Áries pode melhor se relacionar com o Sagitário, como um Áries pode melhor se relacionar com o chefe lá capricorniano, que é rigoroso, tá? Ou com o canceriano, que é muito emocional, né? Desde esse ponto de vista, tá? Das trocas, das interações, quanto de perspectivas de bons momentos e maus momentos. Quais são os melhores momentos para inícios? Lua nova, começo das estações, na época de Áries. É bom para iniciar as coisas na época de Áries. É o melhor signo para quando tu vai fazer um projeto no anual. Sim. Eu tenho um projeto anual, faz lá em março, viu? Sim. Porque vai dar tudo certo. Agora, você começa um projeto anual em dezembro é complicado, porque já tem uma energia de finalização. Né? Então, observar os quântons energéticos disponíveis é muito importante. Mercúrio, Vênus está retrógrado, né? E aí eu tive crise no meu relacionamento. E às vezes a gente não é o fim do meu relacionamento, é só uma crise, porque está num trânsito astrológico. Então serve para a gente observar também, porque a astrologia ela influencia nas nossas emoções, no nosso psiquismo, no nosso comportamento, a gente tendo consciência ou não. Qual a diferença entre mapa natal e previsões do ano? O mapa natal é o mapa do seu nascimento. Aí foto lá que eu disse, na hora que você respirou, printou aquela informação. E existe o mapa anual solar, que a gente chama de revolução solar. Os astros não estão o tempo todo se movimentando? Sim. Eu nasci em 31 de março, né? O mapa astral de 31 de março de 1992, 1998 não é o mesmo de 2025. Você é do primeiro decanato, então? Eu sou do primeiro decanato. Também. E aí eu tenho muitas influências de peixes também, tá? Porque peixes, né, o signo Vênus, né? São os mais verdadeiros, são esses do peixes. E meu filho é de peixes, ela é incrível.
Eles são artísticos, eles são maravilhosos, eles são Tem refinados. um mundo só deles ali, né? É um refinamento. São refinados. São refinadíssimos. Entende-se que é o último ciclo ali, né? Eles já foram todos os ciclos e o peixe é uma alma antiga. Exato. Eles têm sabedoria, eles sabem perdoar. E aí muita gente confunde peixes com gente boba. Ele não é bom. Não é bom. Ele sabe perdoar porque ele tem um enobrecimento de aprendizado. Ele é maduro, né? Verdade. Então o peixe ele traz isso, essa coisa do perdão, da dissolução do conflito. Você vem com um conflito, ele dissolve. Ótimo. Kézia, sobre cura energética. O que exatamente significa cura energética e como ela se diferencia da medicina convencional? Então, a cura energética, ela vem a partir desse ponto de vista que todos nós temos um campo energético vibracional. Não somos somente um corpo físico. A gente tem o campo energético, que é o que? A junção dos meus pensamentos. O meu pensamento, eles têm as minhas emoções, elas estão aqui, meu pensamento aqui, né? Então, esse meu campo energético é um campo de informação. Tá? Onde estão minhas emoções, os meus pensamentos. E aí, o campo da cura. Jesus Cristo era um terapeuta energético. Ele não fazia as curas dele, né? Dizem que Jesus Cristo, a 2 quilômetros, você já sentia a irradiação do poder de cura de Jesus Cristo. Né? Então é uma tecnologia ancestral muito antiga e aí a gente vem trazendo conceitos modernos contemporâneos, tá? Então a cura energética ela vem trabalhando a saúde integral, que é esse que a gente chama de wellness energético, né? Wellness. Essa perspectiva do bem-estar integral energético. Tá? Entendendo que as energias elas vêm antes da informação recair no nosso corpo físico. Então, observando em termos de somatização, né? A sua mente e a sua emoção estão enfermas há muito tempo para o seu corpo enfermar. Para recair no seu corpo como uma psoríase, né? É uma fibromialgia. Você está doente emocionalmente faz muito tempo até ela recair no seu corpo físico. Então, a cura energética, ela vem curando o futuro, né? Antes de recair no teu corpo físico, a gente já está ali harmonizando, limpando, trazendo consciência, tá? E isso vem do que, Kézia? De dores, de traumas, de situações inconscientes. Às vezes eu não sei por que eu sinto tanta raiva e atinge o meu fígado. Eu sinto tanta tristeza e dói meus pulmões. Eu sinto tanta autoestima baixa, falta de confiança, que eu tenho dor no meu coração, né? Então, os órgãos, eles vêm somatizando essas informações que elas estão antes em campos sutis, energéticos, mental, espiritual, energético, emocional. Interessantíssimo. Existem sinais de que uma pessoa está com o campo energético em desequilíbrio? Sim. Conflitos internos. Estou irritada, estou impaciente, estou brigando com todo mundo dentro da minha casa, tá quebrando as coisas, eu sinto um peso, eu sinto um mal-estar, O conflito, a primeira coisa que a gente vê é o conflito. Você está em conflito com o mundo. Quem tá? Assim como, né, dentro, fora, porque a vida é uma projeção. Então, se você está com conflito fora, você tem conflito aonde? Dentro. Você que está conflituoso. Né? Então, o primeiro ponto para entender que você precisa, que você está com um campo energético é tristeza, raiva, desequilíbrio, né? Você não se encontra estável, não dorme direito, perturbação no sono, né? Passa a noite toda perturbada, estressada, ansiedade, tá? Vícios, compulsões, né? Todas essas coisas podem ser indicativos do que o seu sistema energético está desorganizado, né? Quando eu tô com a compulsão por doce, mas ela é emocional, né? Então as minhas emoções estão agredindo o meu corpo físico, porque eu não estou comendo compulsivamente. Sim. Eu tenho um vício, né? O que vem? A ansiedade mental ou espiritual, enfim, né? Aquela ansiedade, ela faz eu ter vícios,
compulsões, aprisionamentos que recaem no meu corpo físico. Então, essas questões a se observar, né? Isso já é um indicativo que o seu campo energético precisa de não somente limpeza, gente. A gente fala muito de limpeza energética. Sim. A gente limpa e organiza igual uma casa. A gente não tira todos os móveis para limpar? Sim. Depois você vai organizar. Sim, entender. Porque não é limpar um chakra ou outro. Você tem que limpar todos, porque eles todos têm que estar equilibrados. Tem que estar alinhados. Sim. Explica como identificar e equilibrar desequilíbrio no corpo físico, mental, emocional e espiritual através da ferramenta terapêutica mesa radiônica. Ótimo. Então, a mesa radiônica é essa plataforma energética, sabe? E essa plataforma energética, aqui a gente conecta a pessoa energeticamente e a energia, gente, o campo energético é uma energia inteligente. Ela mesma vai conduzindo a gente, tá? Então, como é que a gente pode manipular essas energias, né? A mesa da harmonia integral, ela vem trazendo esses campos separadamente. Sim. Então, a gente vem que conecta a pessoa, a gente vai medindo no campo físico, energético, a gente vem com um pedido, tá? A gente vem com um pedido e aí a gente vem harmonizando. A partir desse pedido, a gente trabalha aqui muito com crianças autistas, tá? Já trabalho muito com essa mesa, com crianças autistas. Entende-se, a partir desse estudo energético, que os campos da criança autista, eles são desorganizados, então eles têm um mental muito sensível. A gente sempre trabalha muito o campo mental. E aí a gente vem observando como é que sabe que está desorganizado. Porque a energia, ela traz pulsares. Tá? Então a gente às vezes pega um pêndulo, que faz reiki, enfim, daí você vai sentindo que existe um pulsar energético. E aí a gente vem até acalmar essa energia e a gente vai acalmando, equilibrando, ajustando, harmonizando. Cada um dessas ferramentas que o campo pede, para quê? Para ter essa harmonia integral. É assim que a gente organiza energia. Tá? Aqui nas mesas radiônicas a gente utiliza o pêndulo, radiestesia radiônica psiônica. A radiestesia são os símbolos, a radiônica é a nossa capacidade de medir a energia, quantos por cento de vitalidade você tem agora, né? A gente trabalha para dar 100% para você ficar com bem-estar, né? E a psiônica, que é essa questão psíquica, tá? Da intenção. Eu tenho uma intenção de harmonizar esse campo, tá? Então é isso que a gente trabalha nas mesas radiônicas. Lembrando que existem várias mesas radiônicas. A gente pode estar organizando o seu campo de prosperidade financeira, né? Hoje eu trabalhei um campo de prosperidade financeira. A gente foi em uma vida passada, tá? Então, as mesas radiônicas, através das ferramentas, a gente vai lá cutucando, ajustando todas essas energias para que você tenha essa plenitude, esse bem-estar. Fantástico! Então, para termos acesso à astrologia e cura energética, como a gente faz para encontrar a Késia? Bem, eu estou nas redes sociais, tá? No TikTok, no Instagram, com kesia.terapias, né? E estou lá, trabalho com ativações de mesas radiônicas, tanto individuais quanto coletivas. Toda sexta-feira a gente trabalha com sessões coletivas, tá? E a gente trabalha relacionamentos, limpeza energética, prosperidade financeira, harmonização de vários níveis. Toda semana a gente vem trabalhando, né, com esse serviço, que é o meu serviço energético espiritual. Cada pessoa tem o seu serviço, né? A forma que eu entendi de trabalhar o meu campo, né? O meu serviço espiritual é com as mesas energéticas e é isso. E compaixão. E a compaixão e o amor e a cura planetária, a gente entender que não é acreditar no amor, amar o outro, sermos compassivos, que isso é o aprendizado de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos disse, amai ao próximo como a si mesmo, né? Então é nesse lugar de alto amor, de alto cuidado, que a gente tem compaixão pelos outros e a gente pode expandir conhecimento,
cura, tá? Auxílios energéticos e espirituais. E isso a gente faz parte de uma grande corrente universal, porque a cura nesse nível, ela não é uma cura individual, ela é uma cura planetária. Quando a gente cura um padrão ancestral de uma pessoa, a gente está liberando toda a linhagem dela. Então, é uma perspectiva muito bonita, porque a gente vai rompendo padrões, crenças, tá? Travas, que muitas vezes quando destrava, a gente, né, tá liberando ali toda uma família, enfim, é isso. Isso. Então é isso, gente. O audiocast de hoje falou de astrologia e cura energética. Vamos brindar a esse maravilhoso momento. Quero agradecer profundamente pelo convite, tá? E é isso, meus amores. Vamos lá?